Eu vou ler para vocês aqui um trecho rápido de uma experiência fora do corpo, onde o professor Valdo Vieira tem uma experiência e ele vê nitidamente fora do corpo o nível de assédio, a interação entre os assediadores e os assediados, as pessoas humanas e essas consciências, né, fora do corpo, extrafísicas. Então essa união entre, né, seres e espíritos ou entidades ou consciências assim, ela é muito mais intensa e muito mais comum do que a maioria de nós imagina. E ele inclusive fica chocado nessa experiência ao ver como esse nível de conexão ele é muito mais extenso e muito mais íntima do que parece, às vezes falando aqui como eu estou dizendo. Então eu vou ler o capítulo 45 do Projeções da Consciência, que é um livro onde existem apenas relatos de experiências fora do corpo. Isso aqui é uma versão antiga, está na capa antiga ainda. Então, capítulo 45, título Interferências do Passado. 28 de novembro de 1979, quarta-feira. Às 6h04, estendi-me na cama em decúbito dorsal, usando 3 travesseiros sob o corpo. A temperatura ambiente estava a 25 graus, umidade do ar 60%. Ao me concentrar, senti uma destra invisível sobre a testa. Então, ele sentiu uma mão ali, né, em cima da testa dele. Ao deixar o corpo, a minha consciência despertou de imediato, junto de uma consciência extrafísica que informou que iríamos dar um giro aqui no Rio de Janeiro mesmo. Em momentos, deixávamos o edifício do apartamento e saímos observando as ocorrências na rua e no trânsito. Estava ainda claro. Pela primeira vez, percebi diversas consciências extrafísicas, né, pessoas que já morreram, andando nos carros junto com as consciências físicas, perto do motorista, inclusive num posto de gasolina e dentro de um bugre com um jovem casal dentro. Algumas pessoas transitavam acompanhadas por uma ou mais consciências extrafísicas intimamente relacionadas, formando, na verdade, pessoas conjugadas nos processos visíveis de assédio. Então vocês entenderam? Ele via uma pessoa andando na rua, mas no entorno dela existiam várias consciências ali extrafísicas que já, né, tinham falecido ao longo dela, né, junto com ela. Então ele até falou, eram como se fossem pessoas conjugadas. Então a pessoa não estava sozinha. Tinha várias, um monte de consciências ali, assediadoras, né, junto com ela. Um rapaz falava alto dentro de um automóvel aberto, impulsionado por uma consciência extrafísica aderida a ele. Impressionante assistir ao fenômeno da influenciação às claras, friamente, sem quaisquer subterfúgios ou envolvimento da matéria. Então você vê como para ele foi impressionante ver, né, o assediador influenciando ali no jovem. Como as pessoas humanas podem ser influenciadas? Que coisa inverossímil! Isso é pior do que pensei. O assediador é um verdadeiro dreno energético. Incrível o fato. Só vendo a relação entre as consciências, justaposição perfeita ou imantação entre os seres intra- e extrafísicos. Um verdadeiro corpo a corpo, vivo e atuante, fazendo lembrar a coexistência ou coincidência existente entre o corpo emocional, o psicossoma, e o seu próprio soma. Quer dizer, eles estavam tão unidos como se fosse nosso, né, o corpo astral, o perispírito, aquele corpo que sai do corpo, né? Era uma relação tão íntima quanto esse corpo que sai, quanto o nosso corpo físico, né? Parecia uma coisa só, de tão próximos e unidos que as pessoas estavam em relação a esses assediadores. Não sei se foi a possibilidade de visualização ampliada fora do corpo, mas estava distinguindo tudo entre as duas criaturas soldadas uma à outra. Na psicosfera do rapaz, quer dizer, no campo energético do rapaz, a consciência extrafísica, o assediador, era um homem, tinha uma aparência masculina de meia idade e alimentava-se na mente desprotegida do jovem
que tinha em torno dos seus 25 anos de idade, louro, forte, espadaúdo, queimado pelo sol da praia, falando ou sendo falado pelos pensamentos inoculados em altos gritos e gesticulando muito com os amigos e outros carros ao ar livre. Então, quer dizer, ele estava falando ou sendo falado, não sabia nem dizer. Tamanho era o entrosamento, tamanho era a intimidade que ele tinha com esse assediador. Até que ponto havia influência dos tóxicos nesse caso de assédio? O amparador, ou no caso o ser de luz, não interferiu no caso. Então, para a gente ver como o assédio pode influenciar de forma muito mais ostensiva e presente do que se imagina. Agora, não tenha raiva do assediador. Ele é uma consciência em evolução, como todos nós estamos. Aliás, se você não é mais hoje um assediador, posso afirmar, tenha certeza de que você já foi. Todos nós já fomos assediadores. Todos nós já fomos muito imaturos e muito perturbados, muito desequilibrados. Toda consciência evoluída, em algum momento da sua história, passou por isso. Isso faz parte da evolução, faz parte do amadurecimento e da evolução da consciência. Fomos o assediador ontem para sermos o amparador ou ser de luz amanhã. Entenda que o assediador é uma consciência que está precisando de apoio de fraternidade. Ou seja, é um ser que precisa de muito acolhimento, de orientação e de encaminhamento. Isso é a fraternidade. Acolhimento, orientação e encaminhamento. Todo assediador pode mudar. Todo assediador pode ser, ter uma nova visão. E a gente pode até certo ponto ajudar nessa virada deles. Agora, como ajudar os assediadores? Ou como se defender em relação a eles? Bem, isso eu vou falar num vídeo futuro aqui do canal. Então se inscreva, fique atento, porque isso vai ser um tema muito importante e relevante para que você possa entender e ter uma vida, se for do teu intuito, menos assediada, menos influenciado negativamente por esses seres que, infelizmente, não sabem muito bem como agir dentro da sua e da evolução dos demais. Eu me chamo Alexandre Pereira e eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal Dimensão Mental Conscienciologia se o seu interesse for o estudo da consciência e demais temas transcendentes. Porque dessa forma, os temas aqui vão te ajudar tanto na autopesquisa quanto na interassistencialidade. E sigamos na mega fraternidade através do autodiscernimento.